RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Quando espero para um dia te encontrar, as horas demoram pra passar. Quando sonho acordado com seu olhar, as horas demoram pra passar. Bar à meia luz, cadeira vazia não seduz. Madrugada curtindo o mar, Marrocos e Espanha a se encarar no Estreito de Gibraltar. Se olham, mas não podem se tocar. Quando espero para um dia te encontrar, as horas demoram pra passar. Quando sonho acordado com seu... Olá, bom dia, Rio Grande Movimento, começando nesse sábado ao vivo. Agora, deixa eu ver a hora aqui, Lilian. 11h03. Obrigado por você deixar a gente entrar na sua casa aí. Não é isso, Lilian? Bom dia. Muito bom dia para o Rogério Forcolém, muito bom dia para você que está nos recebendo aí nesta manhã de sábado, essa manhã escura aqui em Porto Alegre. Não parece assim a manhã de sábado que tivemos nos últimos finais de semana, as manhãs que tivemos de tempo frio, né, com temperaturas baixas, mas mais bonitos os finais de semana foram os últimos, né? A gente já sabia que ia ser assim, né, Forcolém? Como é que vai ficar então esse final de semana? Muita chuva, nossa, daqui a pouco nós vamos fazer essa previsão do tempo. Nós estamos com um problema na arte aqui, eu vou falar com o Daniel. Bom dia, Daniel, tudo bem? Bom dia, tudo Daniel ótimo. de quê, hein? Daniel Lemos. Daniel Lemos. Quanto tempo você tem de música já, de música? Uma hora. Profissional, mais de 20. Mais de 20 já? Mais de 20. Que legal. Você agora tá lançando um teu CD, né? Tô lançando meu quarto CD, na verdade. Daqui a pouco nós vamos falar disso, vamos mostrar o CD dele aqui, tudo. E é tudo música autoral. Você fez? Não, eu tenho 4 CDs. Esse é o meu. Esse que eu entreguei para você, na verdade, é uma coletânea com 5 discos reunidos que eu preparei para divulgar a bordo de navios internacionais de cruzeiro, onde eu trabalho. Que legal. Você trabalha nisso? Trabalho com isso. Ah, então tá. Daqui a pouco vamos bater um papo sobre isso. Maravilha. Vamos esmiuçar bem isso aqui. Mas vamos para a primeira entrevista de hoje. Prestação de serviço, entrevista é aqui no nosso Rio Grande Movimento. Lilian Abelim. É isso aí, Forcolém. A gente vai falar de um assunto muito bacana que tem tudo a ver com o final de semana, com férias, com descanso, com lazer. A gente vai falar do Hotel Vila Aventura. A gente vai receber o diretor do hotel aqui, estamos com ele, que é o Samuel Silveira, que vai nos falar um pouco sobre as opções que temos de turismo, um pouco mais sobre esse grande local, esse local maravilhoso, um dos mais bonitos que temos aqui na região metropolitana. Muito bom dia e bem-vindo. Muito obrigado, bom dia, Lilian. O Vila Aventura, ele existe há 15 anos, desculpe, e ele surgiu justamente para trazer para a região metropolitana de Porto Alegre um equipamento turístico como destino turístico de lazer, de finais de semana para famílias e também de eventos que acontecem de qualquer formação, principalmente eventos corporativos. Ao longo desses 15 anos de existência, a gente tem recebido um volume de 30 a 40 mil pessoas por ano no Vila Aventura. Quanto? 30 a 40 mil. 30 a 40 mil por ano. É bastante. A meta nossa é atingir um volume de 80 mil pessoas ano. Fim de semana bastante utilizado como lazer, onde os próprios equipamentos que são montados também para serem utilizados como treinamentos experienciais para empresas, são utilizados também como lazer familiar, como trapézio, arvorismo, aulas de hidroginástica, de dança, muitos brinquedos lúdicos também, né, como carrinho de lomba, que é um resgate de um brinquedo bastante antigo. E a ideia é colocar as famílias em contato com a natureza, utilizando a natureza que nós dispomos lá, como um atrativo turístico também, de lazer. Pois é, uma curiosidade minha mesmo, eu queria saber o tamanho ali da área, porque e se vocês ampliaram, assim, nos últimos anos, porque quando eu já conhecia, alguns anos atrás, já era enorme, Sim. né? Como é que foi a evolução nesse tempo todo ali na área, o que vocês incrementaram e também queria saber o tamanho. O tamanho da área é 80 hectares. 80 hectares. Desses 80 hectares, a gente tem um projeto que a gente está lançando agora já em setembro, de um condomínio,
Uma parte desse condomínio será lançado já em setembro. Então, o hotel tem 22, ocupa 22 hectares e 58 será ocupado por esse condomínio. A ideia do condomínio é justamente usar as áreas disponíveis de lazer que o hotel tem para aquele público que gostaria muito de ter um sítio de lazer, mas por questões de segurança, de gestão de pessoas, acaba não fazendo esse investimento, não tendo essa oportunidade. Então, esse local vai ser um local que vai tanto contemplar pessoas que vão residir lá, utilizando as áreas do hotel, como também pessoas que terão a sua casa de fim de semana. A gente ampliou o hotel, sim. Na Copa do Mundo, a gente aumentou o tamanho em 51 novos apartamentos. Hoje a gente tem 79 e 27 ainda em construção, que vai a 106. E ele se completa depois com um número de 200 apartamentos. Que bacana. Bom, vamos falar do Vila Aventura Eco Resort. Quero falar do pessoal que quer levar a família toda, a criançada. O que tem de programação para as crianças, programação infantil? A gente trabalha com um sistema semelhante ao que os resorts do Norte e Nordeste de São Paulo trabalham também, com monitores que pegam essas crianças em idade de 6 a 14 anos, é o volume maior que nos frequenta, e eles ficam durante o dia inteiro com os nossos monitores, dando a oportunidade então dos pais, né, e os parentes que acompanham, de poder também utilizar a estrutura do hotel. A gente tem piscina térmica temática, a gente tem o trapézio, o arvorismo, são muitas atividades que acontecem lá. A gente tem umas imagens aí do hotel, vamos dar uma olhadinha aí, e aí, enquanto tu já nos comenta, aí ó. Então, aí a área gente tem externa aquela parte ao fundo que apareceu ali, uma parte indoor, que para um período como que nós estamos passando agora, de chuva e frio, todas as atividades, as dinâmicas ocorrem também de forma interna, não comprometendo em nada a ida das famílias para o hotel. Então, essa é a piscina térmica temática, ela é com água termal, ela é aquecida, né, a temperatura nessa época do ano agora de 35 graus, no verão a 28 graus. Temos muitas piscinas externas, estamos produzindo uma agora no formato de praia. Nós estamos usando uma praia artificial de 10 mil metros quadrados, que é a primeira do sul do Brasil, aqui tem em Goiás, na pousada do Rio Quente, mais duas que são também no interior de Minas Gerais e São Paulo, e a gente está produzindo uma aqui no Vila Aventura, que tanto vai atender o pessoal do hotel como o pessoal do condomínio também. O que deu bastante destaque ao hotel, vai aparecer também nas imagens aí agora, é o futebol, né, com a Copa do Mundo. Sim, sempre. E a frequência que a gente tem tido tem muitos jogadores sempre lá, clubes, né? Internacional agora também. Isso, Internacional, o clube que mais utiliza. Recebemos 32 clubes de futebol. O Flamengo foi o último que esteve durante uma semana conosco lá. Veio jogar 2 partidas com o Grêmio aqui. E o foco também muito forte na questão de eventos, né? Tanto comemorativos, como eventos de treinamento, pequenas convenções, muito utilizado por empresas daqui do Sul, e 20% dos nossos eventos já vindo de São Paulo. Temos um volume bastante grande de eventos de São Paulo também. Pois é, eu ia dizer, né, que o local também é muito conhecido por ser o destino de muitos clubes e muitos jogadores de futebol. Então ainda tem isso, né? O pessoal ainda pode ver os seus ídolos por ali. É verdade. A gente tem 2 campos de futebol, os 2 oficiais. Construímos um CT, né, aos moldes do Grêmio e do Inter aqui em Porto Alegre, com academia, com piscinas de hidromassagem, com água gelada para fazer o contraste dos jogadores. Os campos têm o mesmo padrão da arena do Grêmio e do Beira-Rio. Então ele tem todo um conforto e para um trabalho com atletas também. Que bacana. E como é que foi a experiência da Copa do Mundo para vocês? Foi muito legal. Foi onde o hotel teve maior visibilidade, né? A gente ficou com a seleção do Equador lá por 19 dias. E a partir dessa visibilidade que deu, a gente foi case no site da FIFA, o melhor acolhimento de uma seleção durante a Copa do Mundo de 2014. A gente teve a oportunidade de trazer a seleção brasileira por 2 vezes já. Fez a preparação para a Copa América do Chile e a preparação do jogo contra o Paraguai, lá em Assunção, para a Copa do Mundo. Então, o hotel, o futebol é um canhão. Ele dá muita visibilidade. Então, toda vez que o Inter vai para lá, a gente lota na semana seguinte com torcedores do Internacional, principalmente o público jovem, né, que quer estar onde o seu ídolo está. Então, é bem interessante o futebol. Não é muito o foco principal do hotel, né? Mas ele é o que dá mais visibilidade para o hotel. Acabou ficando conhecido assim também. E tem algum outro grande evento assim esportivo que vocês agora devem sediar também, devem participar, não? Não, nenhum. A gente estava sendo orçado e não sei se evoluiu, em outubro vai ter uma Copa
do Campeonato Mundial de Beach Tênis. A gente está preparando, inclusive, quadras para que seja possível a utilização do hotel também para algumas dessas provas que vão estar acontecendo. Mas ainda é uma fase que está sendo conversada, não tem nada fechado. Bacana. Bom, a gente estava falando antes, né, da programação infantil. Tem colônias de férias também, né? Sim. Elas acontecem nos meses de julho e janeiro, sempre na terceira semana de julho e na terceira semana de janeiro. A gente já teve 18 edições e é muito interessante também porque as crianças ficam conosco durante 4 dias sem a presença dos pais. Eles chegam na segunda-feira pela manhã até quinta-feira ao final da tarde. Então as dinâmicas são uma atividade bastante intensa que começa das 9 horas da manhã com o café da manhã deles e vai até a meia-noite todos os dias e uma frequência assim de 50, 60 crianças por colônia de férias. É um público daqui do Rio Grande do Sul, da capital, região metropolitana e muitos do interior do estado também que vêm ali, que já se criaram lá dentro do Vila Aventura. E daí fazem muitas atividades, né? E tem até cinema para Tem cinema, tem jogos, muitos jogos, atividades também noturnas, inclusive o night club deles também. É uma atividade bastante intensa, que eles são ocupados de hora a hora com uma programação diferente. Procuramos tirá-los da frente da televisão ou da frente do seu telefone celular e com muitas dinâmicas experienciais, assim, né? Como brinquedos que se resgatam, lúdicos, como eu falei, de carrinho de lomba, dando nomes diferentes, né? Mas aquela brincadeira do pega-pega, muitas brincadeiras lúdicas. É bem interessante. E como tu citaste, a gente tem o arvorismo também, né? Que é bem bacana em meio à natureza. Eu queria falar um pouquinho mais sobre as atrações naturais ali de vocês, né? O carro-chefe de vocês são as lindas paisagens, né? É a natureza que vocês oferecem ali. O arvorismo, ele é um produto que ele foi desenvolvido há muito tempo e ele chegou no Brasil há questão de 20 anos, onde se coloca uma pista de treinamento experiencial, como se fosse esporte de aventura, e vão vencendo obstáculos, né? E tu tem um contato direto com a natureza, que ela é colocada em meio às árvores e junto às árvores também, ela é presa nas árvores. E isso faz com que as pessoas passem a ter um tempo muito maior, assim, em contato com a natureza. Então, além dessas atividades de arvorismo, a corrida de aventura é uma outra atividade muito legal, que a gente faz com que as pessoas visitem toda a propriedade, não só a área de 22 hectares do hotel, mas as demais áreas do entorno também, cumprindo etapas de uma atividade, de uma dinâmica e que faz com que eles tenham esse contato com a natureza permanentemente. Além disso, tem pescarias, tem diversas atividades que fazem com que os nossos hóspedes estejam em contato permanente com a natureza. Somos o único hotel com essa característica de estar instalado numa área rural aqui na região metropolitana que permite que a pessoa se sinta realmente num local no interior. Nós estamos muito próximos de Porto Alegre, mas ao mesmo tempo dando a ideia de que a gente está numa situação de distância no interior do estado. E tem também caminhadas, né, entre as paisagens. Sim. O que mais vocês oferecem? A gente tem uma trilha de 1.200 metros que passa por dentro da mata nativa. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um produto que a gente vem desenvolvendo para a região metropolitana que chama Rota das Especiarias. Ela utiliza uma vizinhança que nós temos com Porto Alegre, que é o Caminhos Rurais de Porto Alegre, e ela está sendo desenvolvido uma rota turística de turismo rural também em Viamão, que faz com que nós tenhamos uma utilização de propriedades rurais que nós temos ali, um número bastante grande e de diversos formatos de propriedade e que nos leva até o Parque Estadual de Itapuã. Nosso destino final é o Parque Estadual de Itapuã, onde a gente vai estar construindo muitas trilhas que vão estar sendo usadas junto à natureza. Maravilhoso. Para mim, o principal potencial turístico que nós temos no Rio Grande do Sul, né? Sem desmerecer os demais, mas a gente tem ali um conjunto de águas fantástico entre Rio Guaíba, Lagoa dos Patos e a Lagoa Negra dentro do parque, que é uma coisa assim fantástica, ímpar, né? A gente tem que desenvolver esse projeto de uma forma que a gente possa chegar ao parque, dando a oportunidade do porto-alegrense e quem mora aqui na região metropolitana conhecer essa natureza que é fantástica. Pois é, um local ali que estava pedindo, inclusive, né, funcionários pediram ali, em certa época, por mais conservação, né, não tinham muita verba, então é legal saber que está sendo incluído, né, dentro dessa rota turística. E quando que deve ser finalizado? Ela já existe desde 2009, muitas propriedades já fazem parte desta rota. Alguns destinos turísticos já consolidados, como o Autódromo Tarumã, a nossa igreja, o Quinta da Estância, que recebe mais de 100 mil crianças por ano.
é um destino considerado um dos principais destinos de turismo pedagógico do Brasil e muitas propriedades que são colocadas ao longo da RS 118, que ele vai até o Parque Estadual de Itapuã e que estão sendo incluídas e treinadas, preparadas para receber esse turista. Muitas delas já recebem o turista. Sim. Com foco na gastronomia, com foco no lazer. Muito interessante. Sim, então, quando é que o pessoal pode desfrutar disso? O senhor não tem uma data? Não, já tem. Fazendo em contato com a Secretaria de Turismo do Estado, da Prefeitura de Viamão. Na Prefeitura. Já existe o roteiro, já existe algumas propriedades e a gente está procurando, com o apoio da PUC e da URGS, que nos ajudam nesse projeto da elaboração da Rota das Especiarias, criar um roteiro e entregar isso para agências. Ainda não está preparado para ser entregue para agências, mas muitas dessas propriedades já recebem turistas. Tem algumas, como Butiá, por exemplo, que é um restaurante que é muito demandado, né? Muita gente, Porto Alegre vai para lá, lota ele sábado e domingo, ele faz parte da nossa rota também. Então tem muitas propriedades que já recebem turistas, já está recebendo, mas através da Secretaria de Turismo da Prefeitura de Viamão é possível já fazer essa programação. Que bacana, que aí acaba valorizando vocês também, né? Integra todo mundo, tem bastante ponto turístico em Viamão, tem que valorizar. Não tem dúvida. E eu coloco o Vila Aventura à disposição dos seus ouvintes aqui, para que possam lá nos visitar a qualquer tempo, será um prazer recebê-los lá. O Vila é uma das propriedades da Rota das Especiarias e a gente terá a oportunidade de mostrar esse trabalho que está sendo executado e indicar os demais pontos que nós temos na nossa cidade de Viamão. Muito obrigada. A gente teria muito a falar ainda, a gente sabe que é um local aí que também recebe empresas, né, ou eventos, como tu citaste, tem restaurante, tem a pousada. Enfim, muito obrigada pela tua presença, sucesso nos empreendimentos de vocês lá. Muito obrigado, Eli. Obrigado pela oportunidade. Bom, e agora é hora da gente saber como é que fica esse danado desse tempo nesse final de semana. Para quem quer ir se programar, precisa saber, né? Vai continuar chovendo? Vai. Vamos dar uma olhada aí nos termômetros, como é que ficam então aqui na capital e também na região metropolitana. Vamos ver. Aqui em Porto Alegre a gente amanheceu hoje com 13 graus, temperatura já estava mais amena, a gente sente aí até um certo calorzinho em alguns momentos porque a umidade está muito grande. Mas não vai passar dos 16, vai ficar amena a temperatura e a chuva segue por aqui. Ali na Serra, a temperatura está alta ali para a região, 15 graus a gente amanheceu hoje, não vai passar dos 19 e a chuva também segue por lá. Em Erechim, máxima de 21 graus hoje, em Pelotas as máximas ficam nos 18 graus, a chuva também continua. Lá em Uruguaiana o tempo melhora um pouquinho e as temperaturas seguem amenas entre 13 e 16 graus neste sábado. Vamos ver no domingo, então. A chuva permanece na maior parte do estado. Aqui na capital, a mínima deve ser de 12 graus, as máximas não passam dos 15 graus, ou seja, a umidade e a instabilidade continuam e as temperaturas seguem amenas. Pelo menos o friozão ainda não chega amanhã. Na Serra, mínima de 12 graus, máxima de 18 graus. Em Erechim, amanhece com 12 graus, não passa dos 17. Lá no sul do estado, em Pelotas, amanhece com 15, não passa dos 17 graus, assim como em Uruguaiana. As temperaturas não passam dos 14, bem amenas, mas o tempo melhora um pouquinho lá na fronteira amanhã. O frio deve chegar só durante a semana que vem. Isso a gente traz aqui no programa de segunda-feira. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Já voltamos, não sai daí. Walk around to anywhere. I have no time for coming back. All the needs inside of me, they have no rush, 'cause don't let them paint in black. Look around, maybe you see your heart can guide to anywhere. Send the sounds of no's and yes. Find out happy endings for you and me, and I tell you everything. I don't count with anyone if I meet you on my way.
For sure we'll have some fun, and I tell you everything, but I don't count with anyone. If I meet you on my way, for sure we'll have some fun. Muito bem, esse é o músico Daniel. Daqui a pouco a gente vai falar sobre a carreira do Daniel, todas as coisas bacanas dele aí. Ele tem uma experiência de cantar para pessoas em cruzeiros. Deve ser uma coisa ruim pra caramba, né? Tudo bem. Hoje, sábado, ao vivo, estamos aqui. Você quer saber como eu estou ao vivo? Você acha que é a gravação? Não é? Não, 11h24 agora. 11 horas e 24 minutos. Vamos falar de Expo Inter. A maior feira agropecuária aí do estado encerra a 41ª edição amanhã. Foram 9 dias de evento no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Nós vamos receber agora a coordenadora do Programa de Melhoramento de Bovinos de Carne da Associação Nacional de Criadores, Fernanda Kuhl, para nos contar como é que foi essa edição. Tudo bem, Fernanda? Bom dia. Tudo bom? Bom dia. Seja bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês, com certeza. Como é que foi essa edição aí toda semana? O que evoluiu do ano passado para cá? Essa edição foi uma edição muito boa, mesmo tendo essas incertezas políticas que toda a população está passando, daí o agronegócio não fica fora disso. Então, mesmo com todas essas incertezas, nós vemos boas negociações, boa comercialização de animais. O ingresso de animais na feira, mesmo com todos esses, como a gente estava falando, esse cenário político, os animais foram à feira, então tinha animais de todas as raças lá na mostra, os animais foram premiados, comercializados, então nós vemos como uma boa feira, tá? Para os produtores e para os visitantes, então o saldo foi muito positivo. Como é que o comércio de animais na Expo Inter, eles compram o quê? Eles compram o touro reprodutor, é isso? Eles vão em busca desse animal específico? Sim, sim. Como nós falamos, nós lidamos mais com bovinos de corte, esse é o mercado que eu tenho mais atuação e conhecimento, né? Sim. Mas o público em geral vai para visitar e o público que vai interessado em comercializar, há muitos negócios, tanto de touros que podem ser contratados e ir para centrais de inseminação e comercializar sêmen, touros que são adquiridos para usar em rebanhos próprios e não somente os grandes campeões, né? Porque só do animal estar na feira, ele já é um animal diferenciado e já vai ser valorizado por isso. Você fala diferenciado na genética. Você é especialista, você é uma veterinária especialista nessa questão da genética do touro, né? De animais de corte, né? Isto. E você estava me falando ali quando a gente estava conversando que vocês têm uma... Como é que você falou? Um sumário de touros. Um sumário de touros. O que é um sumário de touros? É uma publicação que nós lançamos anualmente e sempre na Expo Inter, que relata para o criador, tanto seja o usuário do programa de melhoramento, como um criador que utiliza as genéticas dos bovinos que nós avaliamos, tem ali o desempenho dos principais touros pais nas raças. Então, nós publicamos das raças Aberdeen Angus, Brangus, Hereford, Braford, Charolais e Devon. Então, são 4 cadernos que nós publicamos e ali constam os melhores touros ou o desempenho dos touros, porque tem os melhores e os piores de cada raça. Aí, quando um criador vai buscar, por exemplo, um touro para aquisição de sêmen ou adquirir um touro mesmo... Para ir lá reproduzir. Para reproduzir no seu rebanho, essa é uma boa fonte de informação. Entendi. E quem é que acessa essa fonte de informação? Associados? Não, ela é gratuita e está disponível para todos. Tanto na versão impressa, que basta entrar em contato conosco na associação, a nossa sede é Pelotas, mas por telefone e e-mail, nós enviamos para o criador, quanto online no nosso site. Então, qual é o site? É www.herdbook.org.br. Como é que é o Herdbook? É importante. HERDBOOK. Tá certo. E os desafios para vocês dentro dessa comercialização? Você está falando, né, que nós tivemos, até ontem, inclusive, nós ainda estávamos numa dúvida política que pairava, jurídica política. O que no mercado de inseminação, de procriação e tal, isso interfere?
Interfere, ainda mais no nível de investimento que o criador vai poder fazer, né? Porque dependendo de qual vai ser o nosso presidente ou qual vai ser a diretriz que o país vai tomar, vai diferir na questão dos investimentos que o criador vai poder fazer. Sim. Até neste ano, em especial, nós lançamos um índice novo no nosso Mário, que é o Índice Bioeconômico de Carcaça. Que ele expressa em reais o quanto o criador vai poder lucrar quando abater os filhos daquele reprodutor. E casou muito bem num ano como esse de incertezas que nós lançamos esse indexador para o criador poder tomar a decisão. Ou seja, se ele sabe que ele vai ganhar 20, 40, até 160 reais a mais utilizando filhos daquele reprodutor, ele vai saber o quanto ele vai poder investir e o quanto vai voltar para o bolso dele. E isso é o principal, né? E nisso, claro, oscila essas coisas, essa indefinição política e as ameaças, né? Por exemplo, se eu tenho lá um rebanho, eu estou investindo em touro, em toda essa mega de informação, e aí eu tenho uma terra minha invadida, por exemplo, que a gente já viu MST matando, depredando, fazendo. Então, todo um investimento meu ali pode imediatamente acabar, né? Sim, com certeza. E não tem ninguém que vá lá e devolva aquilo para o produtor, porque o governo não se responsabiliza, ninguém se responsabiliza dessa situação. E os produtores já alguma vez, você que circula, já alguma vez tentaram processar esse tipo, um MST da vida, assim, para buscar os recursos de volta de algumas perdas, não? Eu acredito que sim, mas é uma causa que tu não consegue, né? Tu consegue algum tipo de indenização via governo, mas além dela ser demorada, ela não vai te passar todo o valor, né? E tudo que tu almejava ganhar também, né? Porque é um investimento de longo prazo. Se a gente pensar, hoje a gente vai usar um reprodutor que vai te deixar produtos daqui a 2 anos. Sim. Que daí tu vai conseguir medir e ver. Então, é um investimento de longo prazo. Sim. E também podem ocorrer ações menos até drásticas do que uma invasão do MST, mas como um criador fazer as contas e não ter como adubar uma pastagem, não ter como comprar uma ração para um reprodutor, e aí ele não expressa todo aquele potencial genético e ele não vai ganhar tudo que ele esperava. Entendi. Então, o impacto é em todas as ações que o produtor tem que ter ao longo do ano para continuar o sucesso dele na produção pecuária. Uma pergunta eu tenho que fazer para você, porque o telespectador, ele também fica curioso. Eu sou carnívoro, adoro churrasco e tal, nós temos até, daqui a pouco vamos estar no Estúdio Gourmet fazendo um churrasco. Mas abater o animal hoje com a mínima dor possível, não sei se eu posso chamar assim, o animal sofre o mínimo possível. Sim. É uma coisa muito precisa que é um golpe só, sei lá, como é que eu posso chamar isso? Coincidentemente, eu já trabalhei com bem-estar animal em frigoríficos também. Ah, é? Então, eu posso te dizer que frigoríficos que têm inspeção federal, frigoríficos que são realmente empresas que são preocupadas com o bem-estar animal, os animais não sofrem. Existem um monte de protocolos e operações que os funcionários do frigoríficos têm que fazer e têm que cumprir para que se consiga se prezar pelo bem-estar animal e realmente ter um bem-estar animal dentro de plantas frigoríficas. Então, hoje isso aí é muito visado e é realmente aplicado dentro das indústrias. Ótimo. Quando você foi veterinário de frigorífico, você era responsável pelo abate do frigorífico e respondia para o Ministério da Fazenda, que é isso? Isso. O Ministério da Agricultura é quem nos... você assina todo aquele abate que você... Quer dizer, qualquer ordem errada, você será cobrado. Era responsável, sim. E pode até perder o registro, né, em casos graves. E perder habilitações de exportação também, que era muito importante para os frigoríficos, né? Claro, Por exemplo, uma das empresas que mais prezam por bem-estar animal é o McDonald's, que é um cliente muito bom para todas as proteínas animais. Então, ninguém queria perder esse cliente. Então, ele tinha uma cartilha que tinha que ser cumprida de procedimentos de bem-estar animal que eram cumpridos dentro das indústrias. Então, é mais ou menos assim, o consumidor quer carne macia e ele cobra do produtor. Sim. O cliente que quer a carne que tenha sido animais bem tratados vai cobrar da indústria para conseguir isso. Fernanda, eu vou te convidar para a gente ver uns VTs aqui da Expo Inter. E sobre o trabalho dos cães na lida do rebanho. Vamos dar uma olhada juntos? Vamos ver. Chama aí para mim, pode colocar. Conto com a sorte e com a minha cadela baia, que às vezes a pobre me ajuda e outras vezes me atrapalha. O cachorro é, sem dúvida, o melhor amigo do homem. E para os produtores rurais, ele acaba sendo muito mais que isso.
Os cães também ajudam na lida diária do campo, manejando rebanhos de gado e de ovelhas. Cão que não late para não estressar o rebanho, não ter perca de peso, o gado de repente não se jogar na cerca. Então é um manejo diferente, um manejo melhorado, vamos dizer assim. É uma situação nova, né? De trabalhar. A gente está acostumado a ir com o cavalo, com o cachorro latindo, corre atrás, dispara. Não, ele vai silenciosamente, recolhe o rebanho e traz para a mangueira, sozinho, com calma, apenas com o seu instinto. O cachorro escuta o apito e obedece os comandos do dono. Esses cães muito inteligentes conseguem, inclusive, apartar as ovelhas com facilidade. Mas, além do Border Collie, os produtores também utilizam o cão ovelheiro gaúcho, como este, que tem 4 anos e, desde filhote, já aprende a lida campeira. Eu sempre costumo dizer que o ovelheiro é um animal completo, para pastoreio, para companhia e para alarme. Então ele é um animal para as fazendas, para as estâncias, para as propriedades rurais. Ele é um cão perfeitamente adaptado por essa multifuncionalidade. E um animal extremamente inteligente, né? Como todas as raças pastoras, né? Na hora de comprar o animal, o ideal é que ele já tenha o instinto e a habilidade do trabalho de campo. E assim, o treinamento acaba sendo muito mais simples. Por isso é importante sempre procurar a procedência dos cães. Esses aí deixaram a cadela baia do Mano Lima longe, né? Foi-se o tempo que era um cachorro, um cusco, né? Hoje é verdade. Um cachorro de qualidade. Tudo isso influencia na qualidade lá na ponta, no mercado, quando eu vou pegar a minha carne, né? Com certeza. Cachorro bem treinado desses, como a gente viu no vídeo, é ferramenta de trabalho. Sim, ele falou, o cachorro não pode latir muito, senão vai estressar o gado e ele não se joga na mangueira, quer dizer, não se joga no popular, naquela cerca, né? Questão. Enfim, muito bom. Vamos saber a agenda então da Expo Inter de hoje? De amanhã? Termina amanhã, né? Hoje e amanhã. Então vamos lá. Está chegando ao fim mais uma edição da Expo Inter. Amanhã é o último dia para conferir as atrações aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. São diversos pavilhões. Tem o pavilhão da agricultura familiar, tem do gado leiteiro, dos pequenos animais, entre tantos outros. E agora você confere a programação para este final de semana. Hoje às 4 da tarde tem apresentação artística de cantores e músicos do interior do estado na Casa da Adjore. No mesmo horário tem desfile de campeões ACOG, um desfile de cães da raça ovelheiro na pista Julgamento de Cães. Às 6 da tarde, o visitante pode aprender como montar uma tábua de frios para receber convidados na leiteria Sindilate. E às 8 da noite ocorre a entrega de troféus e premiação das provas raça manga larga no estande da raça. Os visitantes também podem conferir os shows. Hoje às 5 da tarde tem Michael Filho e às 7 da noite Daniel Torres. Já no domingo às 10 da manhã tem degustação de diferentes tipos de queijos e outros produtos da indústria láctea gaúcha na leiteria Sindilate. Às 11h30 ocorre a oficina de touros geneticamente superiores para o melhoramento do rebanho no Espaço Senar. E no domingo também tem shows. Às 6 da tarde tem Alma Galdéria e às 7 da noite Elton Saldanha. Não dá para perder este último final de semana de Expo Inter. E na segunda-feira você confere o balanço da 41ª edição da Expo Inter no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Legal, bacana demais, que coisa boa ver a nossa feira bombando, né? Com toda essa crise do estado. E eu estou aqui com a veterinária da Fernanda Kuhl, que é a da Associação Nacional de Criadores. Mais algum destaque que você gostaria de dar? Olha, fazendo um balanço geral da feira, acho que foi muito positiva. Nós, como associação, tivemos algumas mudanças esse ano, que também foram positivas para o nosso trabalho. Nós tivemos um stand novo, que pôde atender melhor os nossos associados e criadores interessados. Nós entregamos premiações, como a supremacia genética, que nós já entregávamos outros anos, que são para os animais, 2 anos com melhor avaliação genética no programa. E como é que essa avaliação faz exame de sangue no bicho? Ou é Não, são avaliações visuais. Isto. Realizadas a desmama e ao sobreano, que são idades específicas dos animais, e aí, em cima de modelos matemáticos, nós conseguimos predizer como eles vão desempenhar a campo. Que legal. Quer dizer, é uma tecnologia e uma ciência muito grande, muito forte nessa genética do bicho, né? Sim. Precisamos, né? A gente precisa pegar aquela picanha bem macia. É verdade. A maminha, os cortes fortes, né? Deus me livre. O vazio, que a gente chama de fraldinha lá, o paulista e o carioca chamam de fraldinha. Mas, enfim.
Fernanda, muito obrigado por você trazer esses esclarecimentos aí. Ficamos felizes que a Expo Inter tenha saído num saldo positivo ainda melhor do que o ano passado, porque a gente está cansado de ver notícia ruim no estado, né? Temos que ter notícias boas, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre o nosso trabalho. Obrigado. Vamos ouvir mais música, Daniel? E olha, a gente continua no clima. Agora, na volta, nós vamos lá pro Estúdio Gourmet, que vai começar um churrasco lá. Com esses cortes aí, eu acho que a Fernanda que cedeu a carne lá, tá tudo. Vai lá, Daniel. É fogo, amigo. Mesmo em guerra, eu vou me entregar. Não faz sentido, pois odiando aprendi a amar. O amor é uma sentença, é a mais branda pena a nos castigar. Dói, mas vale a pena. Odeio admitir, mas é preciso amar. É fogo, amigo. Mesmo em guerra, eu vou me entregar. Não faz sentido, não, pois odio. Voltamos com o Rio Grande em movimento e seguimos nesse clima de Expo Inter. Tivemos aí bons números, um balanço positivo. Que bom, né? E a Expo Inter segue por lá em Esteio. E a gente entra nesse clima aqui. Daqui a pouco tem acampamento Farroupilha também. Para isso, hoje, a gente vai fazer um bom churrasco, um churrasco de picanha. Para isso, estamos recebendo aqui hoje o Luciano Medeiros, que é churrasqueiro, é um especialista, churrasqueiro luxo do gaúcho. Muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Muito bom estar aqui. O Luciano já tá suando aqui, porque ele já começou a preparar um pouquinho ali, um pedaço ali pra gente, porque a gente sabe que demora um pouquinho, né? Demora de 25, 30 minutos. Mas nós vamos mostrar para você o passo a passo aqui de como fazer, contar um pouquinho da história do Luciano também, que tem um grupo muito bacana, né? O que tu vai fazer hoje para nós, Luciano? Não é uma picanha tão comum, né? Não é a picanha tradicional. A gente está aqui com uma picanha uruguaia. Na verdade, a picanha é a clássica picanha, só a maneira de fazer, que é uma maneira que pelas andanças aí pelo Brasil afora e também com troca de experiência entre os amigos aqui dos gaúchos também, a gente, em vez de fazer uma picanha em medalhões ou postas, a gente faz ela em tiras. Uhum. Tu chama como, então, essa picanha aí? Picanha em tiras, pode ser. Selada, né? Selada, eu tô selando ali ela. Agora daqui a pouco já vou dar uma virada. Aí a gente sela, depois corta em tiras e aí finaliza no fogo ali. Então vamos mostrar esse passo a passo aí. Então vamos mostrar nesse pedaço aqui que tu ainda... Tá, esse aqui na verdade é uma picanha in natura, aqui tá, clássica picanha. Aí aqui eu tô selando duas, tá? Inclusive uma que eu acho que eu já vou dar uma viradinha aqui. Ó. Ali eu já dei uma selada numa delas ali, selo mais um pouco do outro lado, corto ela em tiras, depois finalizo ali. Por que fazer assim em tiras? Não, o pessoal costuma, na picanha tradicional, o pessoal costuma cortar e já colocar ali, né? Não é o teu caso. Tu dá uma selada. Eu dou uma selada nela, depois corto ela em tiras e finalizo lá de novo. Então a gente corta em tiras porque a gente... Enfim, eu achei interessante essa forma de fazer, porque essa ponta da picanha aqui, que é a parte mais saborosa, digamos assim, a melhor parte, se tu corta uma posta aqui só com ela, na hora de distribuir, fica, tipo, pode ser que uma pessoa sempre seja privilegiada e pegue a melhor parte. De repente, ela cortando assim... Olha aí, ela fica, de repente, mais democrática um pouco, porque aí o pessoal... Olha aí o porquê que é bacana essa maneira de fazer, se prestaram atenção, né? A picanha tradicional, então, no caso, é só essa ponta aqui, que é a melhor parte, né? Essa aqui de baixo. Essa aqui, quem pegou esse pedaço aqui, pegou. Né? No caso, o que o Luciano vai fazer, como ele vai cortar em várias tiras, né, Luciano? Então... fica dividida aí a melhor parte pro pessoal todo. Que bacana. Exatamente. E depois
Quando ela estiver pronta, a gente mostra para vocês ali, ó, a forma como ela vai ficar. Então tá. Antes, deixa eu chamar o pessoal aí para as nossas redes sociais. A gente está ao vivo no Facebook da RDC TV Digital. Deixa aí a tua pergunta, a tua dúvida para o Luciano aqui. Ele está dando todas as dicas para você, certo? RDC TV Digital. Coloca o teu comentário ali na nossa live que a gente traz imediatamente aqui. Também pode ser pelo WhatsApp, é claro. Deixa ali a tua pergunta. Vamos lá, Luciano, tu já vai mostrar o que agora pra gente? Tem como mostrar já como corta? Tem. Só vou vai dar cortar em tiras. Só vou dar mais uma viradinha nessa daqui. Olha aqui como ela fica bonita selada assim. Então, aí deu aquela selada, né? Aqui em cima ainda dava para dar uma selada a mais, mas também dá para ser assim, não tem problema nenhum. Quanto tempo mais ou menos sem deixar? Então, eu costumo, o fogo tem que estar forte, né? Aí uma maneira de repente de calcular que o fogo está forte é tu botar a mão ali na altura da grelha. Se tu aguentar ali até 5 segundos é porque tá um fogo forte. Se tu aguentar mais um pouco é um fogo de médio. Então a dica é de repente um fogo bem forte ali para selar ela. Aí depois ela pode dar uma descansadinha. E aí a gente costuma cortar ela assim, essa é a maneira que a gente está cortando para finalizar. Vamos ver, em tiras assim. Aí, depois de cortada assim, a gente bota ela na grelha de volta e finaliza. Então vamos lá. Vamos mostrar. Aí. E me diz uma coisa, Luciano, no salgar, qual é a tua dica? Tu também faz diferente, né? O pessoal usa o sal grosso, geralmente, não é o que tu vai usar aqui com a gente, né? Assim, a gente tá usando bastante o sal parrigeiro, né? Que ele é um sal entre o grosso e entre o fino. Tem até gente que chama de entre fino. Olha aqui, ó. Dando uma olhadinha, ele é um... e aí é um sal parrigeiro, muito usado na Argentina há anos, né? Aqui, ó. Segura, só parar que eu vou. E tem em todos os supermercados isso aí, não? Sim, hoje em dia nas maiores redes de supermercado já tem à disposição. E aí tu salga quando? Eu salgo agora. Agora eu já vou botar alguma... Tem gente que tá... Tem bastante gente que tá salgando também na hora de servir. E aí tem a flor de sal também, que é um sal mais em escama, que o pessoal usa, porque na hora que tu salga, ela realça bastante o sabor da carne, né? Sim. Então, agora eu dei uma salgada ali, na hora que eu virar dou mais uma. E na hora de servir, conforme o gosto do cliente ou dos convidados. Outra dica, o pessoal coloca na churrasqueira geralmente também, tira boa parte do sal. Qual é a tua dica também? Também dá uma batidinha ali, para tirar o excesso, né? Dá uma batidinha também. Tá, e no assale, a posição da carne também, sempre com a gordura virada mais para cima? Não. Mais para baixo? Assim, ó, na verdade, aqui, ó, vou mostrar para vocês essas duas tiras aqui da frente, ó. Essas são esse é o padrão para fazer a tira aqui, ó. A gordura sempre virada para frente, tá? Às vezes também, dependendo se o pessoal faz uma parrilla, é bom de colocar a gordura na parte de cima, que daí vai escorrendo e vai dando sabor para a carne, né? Certo. Bom, e aí quanto tempo a gente vai deixar? Olha, aqui eu vou demorar entre... Antes de fatiar, no caso. Uns 6, 7 minutos. Ó, essa aqui já tá mais selada do que a anterior, né? Então a gente também vai deixar ela dar uma descansada. E depois vai botar lá no fogo. Vai cortar e botar no fogo. Mas assim, ó, no fogo forte, que nem é o que tá aqui,
Ele mais ou menos 6, 7 minutos de cada lado. Tá? Isso da maneira que eu gosto, né? Da tua maneira, claro, depois tu já fatiou e colocou ela de volta, né? Exatamente. Ela já estava semi-selada. Né? Exato. Bacana. E essa aqui já tá prontinha? Não, essa daqui também ela tava selando, né? Vou botar ela de volta. Não, eu vou cortar. Tem que fatiar. Eu vou cortar ela de novo nas tiras, né? A gente vai colocar. Esse processo todo dura quanto tempo no total? Uns 25 minutos, Luciano? Isso, aproximadamente 25 minutos depois ali que tu já tá com fogo, né, bem forte. A gente, inclusive, indica fazer sempre assim, porque o churrasco mesmo, tem gente ainda que acha que o churrasco faz até na labareda, mas não, é na brasa. Então, o indicado é botar o churrasco ali, o carvão, né? Deixar uma meia hora ele pegando fogo para virar brasa mesmo, que nem já tá aqui agora, né? Agora tem um pouco de labareda ali, mas... tem um pouquinho. Já tem, mas... Claro. Agora eu vou colocar eu lá. quero que tu vá falando então pra gente, quando tu faz aí, sobre o teu grupo, né? E pra quem não sabe, o Luciano, ele dissemina a cultura gaúcha, churrasqueiros, churrascos aí, Brasil afora. Há quanto tempo foi criado esse grupo? Então, a gente mais ou menos há uns 2 anos e meio, 3 anos, a gente tem o Luxo do Gaúcho, que é a gente começou com um Instagram, né, que enfim, tirava fotos e publicava experiências tanto de viagens, e aí comecei a botar de churrasco também. E aí eu vi que o pessoal começou a gostar mais. E até que um dia alguém, esse churrasco aí que tu posta aí, tu vem, pode fazer na minha casa? Posso fazer. E aí a gente começou a fazer churrasco, eventos particulares, eventos públicos. E hoje em dia a gente tem uma equipe de assadores, tem lá o pessoal lá do Fogo de Chão, o pessoal da Parrija. Então a gente está atuando em diversos eventos, participando de eventos. Agora, recentemente, a gente teve eventos no Rio de Janeiro, São Paulo. Fizemos em Belo Horizonte já. Inclusive, agora eu passei um tempo no Rio de Janeiro. E agora, em outubro, vou fazer um evento até lá no Acre, no meio da Amazônia. Olha. Assadores da Amazônia. O pessoal convidou. E a gente vai estar lá, representando o Rio Grande do Sul. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá. Eu vou acompanhar ele, eu vou te acompanhar aí. Vou ir te perguntando, porque eu quero saber... tu citou aí alguns lugares, né? Como é que é a aceitação do churrasco? Enfim. O churrasco gaúcho, como é que é? Não, o gaúcho, ele é muito respeitado, né? No centro do país pelo churrasco. Muito respeitado. O pessoal, inclusive, tem um certo receio de querer dizer para um gaúcho como é que se faz, né, um churrasco. Chega gaúcho, ele já identifica, já identifica com o churrasco. Com medo, assim, Exatamente. Esse é o mestre do churrasco. Exatamente. E essa questão de eventos, aqui no Sul, como todo mundo, entre aspas, sabe fazer churrasco, acaba não sendo uma coisa muito disseminada. Vou contratar um assador para o meu evento. Tal. Quem contrata um assador para o evento é para quem quer gostar, quem quer aproveitar o seu evento, na verdade, né? Enfim, receber os amigos, poder conversar com eles, não ficar só no fogo, né? Mas esse teu método aqui que a gente está ensinando hoje não é o método tradicional. Quem é churrasqueiro aí já percebeu, né? Sim. Que não é nada tradicional. Como é que tu montou esse teu método? Foi nas tuas viagens? Foi durante as viagens, porque, enfim, que nem eu falei, todo mundo acha que o gaúcho sabe tudo, mas eu acho que o churrasco é uma paixão nacional, mundial, né? Então tem diversas maneiras de se fazer. Eu achei ele interessante, essa maneira. Inclusive já tem amigos aqui do Rio Grande do Sul que fazem dessa maneira também. E todo mundo aprovou. Por enquanto, testada e aprovada. Por enquanto, sim. Bacana. E tem alguma história, assim, diferente para contar nesses lugares aí que vocês passaram levando o nosso churrasco? Então. Ou alguma história engraçada, de repente? O que acontece? A picanha mesmo, né? É um corte que sempre foi muito tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Atualmente o pessoal tá curtindo mais uma boa costela, né? E aí agora a gente passou um tempo lá no Rio de Janeiro e lá obrigatoriamente tem que ter picanha no churrasco, tipo, clássico deles, né? Então a história interessante que eu tenho é essa de tentar colocar outros cortes para o pessoal de fora para conhecer também, entendeu? Esse é o meu maior desafio lá, é tentar fazer um churrasco para eles que não tenha picanha. É mesmo.
Inclusive eu faço meio teste cego, eu boto o entrecô, né, o ancho, dependendo da região como se chama, e aí faço o teste cego. Dou o ancho primeiro, depois a picanha, qual que tu mais gostou? Normalmente eles gostam mais do ancho, que eu, também na minha opinião, é uma carne mais saborosa. E aí eu falo, não era picanha, aí eles já ficam impressionados. Então, e eles são assim, ó, tu faz um churrasco... Tá falando dos cariocas. Dos cariocas, exatamente. Tu chega aqui, tu tá fazendo um churrasco e o pessoal tá curtindo, bebendo. Não fica o pessoal em cima da grelha aqui. Muito diferente da gente, né? Que a gente gosta de ficar com o cheiro mesmo, de ficar aqui em volta, né? E hoje, por exemplo, não tem dia mais bacana para isso, né? Tá uma chuva intermitente aqui em Porto Alegre. Se você não tá em Porto Alegre também deve estar aí passando por um tempo bem chuvoso. Mas a gente aqui, ó, não para desde ontem nem um minutinho de chover. Então tá muito bacana de ficar aqui ao redor da churrasqueira, né? Nesse clima mais aconchegante, até nos aconchegando aqui, nos dando uma temperatura maravilhosa. E o cheiro tá demais aqui, ó. O pessoal, os nossos câmeras aqui estão sofrendo um pouquinho. O Toninho já tá... Não, mas depois eles vão ser recompensados. O Toninho já tá, ó... Hein, Toninho? Já tá com água na boca. Não, daqui a pouco vai ser recompensado. O Toninho tá na fila, já tá na fila. Bom, e aí, agora o que tá faltando? Já tá bem, essa aí já tá bem no ponto, né? Eu também queria te perguntar, o pessoal aí, tem gente que prefere fazer bem passado, não vai ser o caso aqui, o teu caso vai ser bem no ponto. Vou tentar deixar ela no ponto. Eu, particularmente, gosto de uma carne bem mal passada. Né? Eu gosto de carne mal passada porque, ainda mais se a carne é boa, né? Se a carne é boa, você vai sentir o sabor da carne. Pra picanha, tu acha que vale mal passado? O ponto pra mim é o mal passado. Eu vou tentar fazer mais mal ponto ali, deixar mais um pouquinho aqui pra, de repente, que eu acho que é o ponto que agrada mais as pessoas, né? Pra quem quer que seja bem passado, é claro, tem que deixar um pouco mais de 25 minutos aí. Bacana. Conta aí pra gente também... tá falando aí das histórias, né, que vocês têm no Viajar. Vocês estão... o Luxo do Gaúcho tem um piquete lá no acampamento Farroupilha agora, né? A gente está com espaço lá no acampamento pelo 3º ano seguido, bem ali atrás da Casa do Gaúcho. Tava lá agora, inclusive, todo molhado. A gente estava lá finalizando a montagem. A partir do dia 7 é a data oficial, né, de inauguração. Então agora a gente está dando os retoques finais lá, elétrica e tudo mais. E pelo 3º ano seguido a gente está lá. Vocês podem notar que eu não estou pilchado, mas a gente venera bastante a cultura gaúcha e acho que não necessariamente andar sempre pilchado quer dizer que tu é mais gaúcho ou menos, né? Mas chega em setembro, realmente o sangue Farroupilha ferve, o pessoal vai para lá. E a gente vai estar lá, com parrilla, com churrasco tradicional e o não tradicional também. E o não tradicional senão também. Não é vocês, né? Exatamente. Não, o churrasco é democrático, exatamente, né? A gente tem o pessoal aí que é mais tradicional mesmo, mas certamente o pessoal vai adorar essa tua receita, né? Certo. E tem alguma programação específica lá no acampamento? Então, a gente vai ter, tá? O pessoal até pode acompanhar a programação pelo Instagram, lá com o nosso Instagram, o Luxo do Gaúcho. E a gente vai estar convidando diversos assadores, né? Diversos assadores da nova e da velha geração aqui para estar participando todo dia. E aí a programação vocês podem acompanhar pelo Instagram. Bacana. Bom, vamos servir então, vamos servir esse pratinho. A gente vai ir servindo aqui pro pessoal, mas no intervalo, vamos pro intervalo, na voltinha a gente mostra para vocês o resultado dessa baita receita. A gente já volta. Muito bem, o Rio Grande Movimento, que picanha, hein? O Rio Grande Movimento volta pensando naquela picanha, mas como eu sou profissional e tenho que manter o foco, nós vamos para mais uma entrevista aqui. É meio-dia, 2 minutos, daí é a hora que dá aquele buraco, sabe, Giovanni? O Giovanni tá lá atrás das câmeras. É a hora que dá aquele buraco enorme, você também que é um pouquinho acima do peso, você gosta, né? Você ficou lá babando, né? Gordo gosta de gordice. Eu também não tô muito magrinho, então... Mas o assunto agora é a negativa do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral,
do Lula poder concorrer no popular, poder concorrer a presidente. Um voto apenas a favor de Lula, que é do ministro Fachin, e os demais todos votaram contra. Eu estou aqui com o advogado Vanir de Matos, doutor Vanir de Matos, que é especialista em direito eleitoral, um dos melhores advogados em direito eleitoral do Rio Grande do Sul. Doutor Vanir, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido, tudo bem? Bom dia, Forcolém, bom dia, telespectadores da RDC. Então, eu fico à disposição para traçar alguns comentários, né, em relação ao julgamento do registro de candidatura do candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As pessoas podem participar aqui através do nosso Facebook, nós estamos ao vivo. Se você tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta para fazer para o doutor Vanir, você pode entrar aí, nós estamos ao vivo aqui, ó. Até vou baixar o volume. Está lá Lisete Lambi, Cristiane Borba, Nerine Gama, todo mundo aí pode participar. Bom, doutor, é o seguinte, em primeiro lugar, esse escritório de advocacia que o Lula contrata para fazer essa defesa, para defender o registro eleitoral, ter o direito de concorrer, o senhor me disse que é um dos melhores advogados do mundo em direito eleitoral? Exatamente. O Lula se preocupa muito com as questões jurídicas deles e isto é completamente compreensível. O escritório do doutor Luiz Fernando Pereira Casagrande, né, é um ícone no direito eleitoral mundial. Né, consolidado no Brasil como um dos melhores escritórios eleitoralistas, né, e avançou além das fronteiras do nosso país para analisar e estudar o direito eleitoral internacional. Então Lula está muito bem representado, né, com uma estratégia jurídica, digo eu, praticamente perfeita no sentido de obter o seu registro de candidatura. Caríssimo esse escritório, então, né? Deve ser um preço justo ao tamanho da encrenca. Advogado advogando. Mas vem cá, doutor, vamos para a sequência, a ação. Na lei da ficha limpa, ela é clara. Ontem foi uma decisão clara em cima da lei, menos para Fachin, que a ficha limpa, condenado em segunda instância, não pode concorrer. Ponto. Mas Fachin enxerga que essa Comissão de Direitos Humanos, o que essa Comissão de Direitos Humanos, embora os ministros tenham falado ontem, até algumas vezes, alguns tons de deboche, né? De como é que essa comissão gostaria de entrar dentro da soberania nacional e dizer como se faz, o que se faz, como se fosse uma perseguição política efetiva a Lula. Vamos dar uma explanada nisso que o senhor estava me falando antes? Sobre o aspecto do direito positivo brasileiro eleitoral, me parece inequívoca a incidência, né, do Lula na lei da ficha limpa. Ou seja, ele foi condenado, né, em segundo grau por lavagem de dinheiro. Então, esta é uma causa objetiva de inelegibilidade. Direito positivo brasileiro, a lei complementar 64, reformada ou melhorada pela lei complementar 135, que é a lei da ficha limpa, elenca essa como uma causa de inelegibilidade, ou seja, o sujeito, uma vez tendo sido condenado por órgão colegiado, né, ainda que haja possibilidade de recurso, ele está inelegível para as eleições e 8 anos ainda após o cumprimento da pena, porque se trata de uma pena criminal. O que eu vejo como interessante nesta situação? Então, a banca de advogados identificando de que a possibilidade de indeferimento do registro de candidatura sob a ótica do direito brasileiro seria praticamente impossível de obter, e este foi o resultado do julgamento de ontem, a 6-1, numa curiosidade, numa inteligência ímpar, busca na Comissão de Direitos Humanos da ONU, né, cujo Brasil firmou o Tratado de Cooperação, busca uma análise sobre o aspecto político da questão da elegibilidade de um candidato, né, que tenha sido condenado, então, em segundo grau. E obtém êxito. E este êxito, na verdade, tem que ser reconhecido como uma especialidade, como uma pérola, né? E tem que ser muito bem visto, porque o direito eleitoral e o direito brasileiro, eles sempre têm que evoluir. O que acontece? Obtém, então, uma medida cautelar, uma medida provisória que recomenda ao Brasil
que conceda o direito de Lula a concorrer às eleições da presidência da República. Né? Então, obtém esta decisão em nível internacional, né? Buscando uma discussão do direito constitucional, do direito eleitoral e dos direitos políticos e dos direitos humanos. O que acontece, então... Tá, mas e qual é a autoridade dessa recomendação dentro da lei brasileira? O tratado, uma vez firmado este protocolo pelo Brasil, né? E é um protocolo firmado por um número muito grande de países, né? Ele sofre algumas limitações para ter influência no direito brasileiro. Né? Embora o Brasil tenha firmado o protocolo, né? Esse protocolo ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, mas ele não sofreu a última instância, que seria a homologação pela Presidência da República, para que ele pudesse, então, ser adotado no direito brasileiro, para que ele possa ter interferência no direito brasileiro. Né? Então, veja que esta decisão, então, da Comissão de Direitos Humanos da ONU, interfere no voto do ministro Fachin. O ministro Fachin, sensível, né, pelo princípio da boa-fé do Brasil, que firma um protocolo de intenções, que firma um tratado internacional, né, pelo princípio da boa-fé, entende o ministro Fachin que aquela decisão deve sim, ainda reconhecendo que não tenha sido homologado pelo governo brasileiro, né, ele reconhece que ela pode sim ter uma interferência e deve ser respeitada. Então, esta foi a decisão do ministro Fachin. Mas, nos bastidores, a decisão do ministro Fachin é que ele tem dívidas pessoais com o Lula e políticas, e por isso que ele toma uma atitude política. Ali é uma decisão política, não jurídica. Sob o aspecto do direito positivo eleitoral, reconhece a inelegibilidade. Ou seja, a legislação brasileira incide sobre o caso do Lula e o torna inelegível. Sob o aspecto político, da boa-fé, da recepcionalidade, né, do tratado, né, como um veículo que pode interferir nas relações internacionais, ele entende que aquela decisão deve ser, então, respeitada e recomenda, então, que haja o deferimento do registro provisório. E aí temos uma novidade, porque não há registro provisório de candidatura provisório. O registro ele é deferido ou indeferido. A provisoriedade que existe em um registro indeferido é que o candidato tem o direito de ainda continuar fazendo a propaganda. Esta é uma consequência provisória do indeferimento do registro, desde que haja recurso. Agora, o ministro, então, entende que deve haver, em razão daquela decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, uma provisoriedade na concessão do registro. Aí já penso que é uma criação para efeitos de moldar, então, a seu posicionamento jurídico com a decisão da Comissão de Direitos Humanos. Tá, mas ontem, 6-1, inelegível, o Lula não pode participar. Mas aí o senhor me diz uma estratégia, que o advogado dele já deve ter pensado nessa estratégia. Ele vai buscar mais uma ação no Supremo Tribunal. Superior Tribunal. Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal. É tanto tribunal que eu fico perdido. Então, o Supremo Tribunal, ele leva esse ponto de interrogação, pode ou não pode, enfim, porque o Supremo Tribunal pode decidir em cima da decisão e pode anular essa decisão do Tribunal Superior, né, Eleitoral. E lá, ele tem Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio, Celso de Mello, né, Gilmar Mendes, que gosta de soltar uma galera, e ele pode politicamente, então, dentro de um tribunal que seria jurídico, conseguir uma vitória. Eu vejo assim, eu faço uma análise do ponto de vista estratégico eleitoral. Me abstraio de qualquer ideologia político-partidária. Deixa que eu fico com ela. O senhor fica com a me abstraio de qualquer ideologia político-partidária. Eu acho que a estratégia adotada pela banca de advocacia, ela é perfeita, né? Porque já se sabia de antemão que no Tribunal Superior Eleitoral, que é o órgão competente para deferir um registro de candidatura,
praticamente impossível obtê-la. Né? Então, o direito não é ao acaso. Ele tem que ser pensado estrategicamente. O que faz a banca de advocacia? Antes da análise do registro de candidatura pelo Tribunal Superior Eleitoral, busca uma decisão na Comissão de Direitos Humanos da ONU. E lá leva um fato novo. E lá leva a discussão matéria constitucional. Eu vejo que isto não é uma desinteligência, muito pelo contrário, uma máxima inteligência. Porque se eu estou perdido, se o meu caso está perdido no Tribunal Superior Eleitoral, a minha única chance de obter êxito é no Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Então, veja bem, já arranca do Tribunal Superior Eleitoral com uma vantagem. Um voto. Que é o voto do ministro Fachin. E o ministro Fachin integra o Supremo Tribunal Federal. Então, eu vejo, fosse eu, advogado, não aguardaria, em hipótese nenhuma, o prazo de 10 dias para substituição de candidato. Na minha estratégia já estaria montado de imediato buscar uma medida acautelatória no Supremo Tribunal Federal, contando com a sorte de ser distribuído a mesma matéria, né, ao ministro Fachin. Imagina, ele cai como relator. Então, assim, eu já saio do TSE com um voto entre os 11 do STF. E se eu tiver sorte na distribuição automática, né, posso ter distribuído, então, esta minha medida ao ministro Fachin. A minha chance de obter uma medida acauteladora é muito maior. Poderia o ministro Fachin, por hipótese, se fosse ele sorteado como relator, levar a matéria para plenário. Levando a plenário, teríamos lá, então, a composição integral, né, que é emblemática nestas questões. Mas essa decisão que cai no Superior pode ser monocrática? Se é uma medida de urgência, ela pode ser monocrática. Ela deve ser distribuída automaticamente pelos registros informatizados do Supremo Tribunal Federal. Ela é distribuída aleatoriamente, né? E o ministro tem, sim, poder para decidir monocraticamente, decidir sozinho sobre aquela concessão de uma medida de urgência. E a gente tem visto que os ministros, em matérias relevantes, se abstêm de decidir de forma solitária e leva a matéria a plenário. Que jogo de xadrez, hein? Interessantíssimo. Mas eu acho tudo como cidadão. Olha lá o doutor Luciano Neumann, dizendo que preço justo foi bom. O senhor respondeu na xixa ali. E chama nós de gurizes. Abraço para os dois gurizes. Tá bem, hein, doutor Luciano? Obrigado. A Lisete Lamb mandando bom dia, querido amigo. Pode participar pelo Face aí, pode participar pelo Twitter, pelas nossas redes sociais. Então a estratégia está montada. O que nós não vimos, claro, o senhor já está vendo. O senhor em casa ontem assistindo já estava vendo toda essa estratégia se criando? A partir do momento em que já se antevia o indeferimento do registro da candidatura de Lula no TSE, e quando foi divulgada, popularizada a decisão da Comissão de Direitos Humanos da ONU, já se percebeu que a estratégia não era vencer no TSE. A estratégia era perder no TSE, porque era previsto, né, aceitar a perda no TSE e levar essa matéria para o Supremo Tribunal Federal, aonde a composição, né, ela é diferenciada, né, e aí as discussões, me parece que elas serão em cima da possibilidade ou não da decisão provisória da Comissão de Direitos Humanos da ONU interferir no direito positivo brasileiro, porque é matéria constitucional. Supremo Tribunal Federal não analisará a questão de fundo, se Lula está inelegível ou não. Analisará a questão constitucional acerca da influência de uma decisão da ONU
sobre o direito positivo Mas essa decisão, ela é pífia. Ela não qual é a sanção se não levar em conta o que pede a ONU, o que aconselha a ONU? Os tratados de direito internacional são tratados que os países que o firmam assumem um compromisso, né? Agora, não é nenhuma novidade de que países que tenham sido signatários de tratados internacionais não o cumprirem, né? Sanções de ordem institucional. Não há uma sanção. Leva um pito, puxão de orelha. A ONU não tem como sancionar Meu Deus do céu. Um país, no caso o Brasil, sancionar com penalidades. Agora existem, então, as retaliações, né? O país não bem visto diante do direito internacional por não seguir uma orientação em que tenha sido. Se fosse os Estados Unidos, uma recomendação dessa, o americano ia ficar se importando muito? O perfil do governo americano, ele é sui generis, né? Então, principalmente hoje com Trump. Mas mesmo com Obama, a soberania americana, ela é muito cuidada, né? Ninguém pode, na soberania americana, apontar para o americano e dizer o que ele tem que fazer. O americano tem essa soberba. Na minha concepção, o Brasil, ele se diz protetor da soberania nacional. Mas se comparado com o Estado americano, não há nenhuma dúvida de que eles sim são realmente os guardiões da soberania americana. Não há como comparar, porque o Brasil ainda é muito incipiente, um país novo, ainda em evolução cultural, né? E ele precisa amadurecer ao ponto de realmente entender que a soberania nacional, ela deve sim ser tratada como direito público interno, né? Sem interferência, evidentemente, a não ser em matérias que dizem respeito à paz mundial, que daí me parece que sim, que aí todos os países deveriam convergir para essa situação. Alguma observação mais que o senhor queira fazer? Eu acho que nós devemos entender que o Brasil hoje passa por uma evolução muito grande no aspecto cultural e eleitoral. Todas essas discussões, embora recepcionadas por nós num ambiente de político partidário, move no aspecto emocional para um lado ou para outro. Mas o grande contexto, ele tem que ser bem visto, né? Essas discussões servem para amadurecer tanto a nossa democracia quanto a própria sustentabilidade do nosso país. Nós temos que ter autonomia para decidir sobre as nossas questões internas. E a partir deste episódio de Lula, em que será discutido uma eventual interferência da Comissão de Direitos Humanos da ONU sobre o direito positivo brasileiro, será de fato uma questão a ser analisada sobre todos os aspectos e ela terá uma consequência importantíssima no rumo do nosso país. Ok. Doutor Vanir de Matos, advogado especialista em direito eleitoral, um dos maiores advogados no direito eleitoral do Brasil e um dos maiores aqui do Rio Grande do Sul, tendo na sua carta aí vários clientes políticos, né? Deputados, prefeitos, vereadores, senadores, enfim. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, Forcolinha, a gentileza da televisão e a toda a tua educação em conduzir o nosso programa desta forma. A gente tem que ir esmiuçando, né, para o telespectador fazer o seu julgamento final. O que a gente espera do direito brasileiro é definitivamente um julgamento em cima do direito, das leis, não em cima de política. É isso só que a gente quer. Vamos para um breve intervalo e eu vou para lá porque eu vou mastigar aquela picanha que tá, sabe? Aqui, né? Já voltamos. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. Tem muita gente ansiosa para ver o resultado da nossa picanha super especial aqui, principalmente o Forcolém, né? O Forcolém não aguentou. Quero saber dessa picanha, tchê. E chegou aqui para ver como é que tá a situação. Eu vou dizer aqui, eu queria só avisar meu pai, me espera para almoçar, tá? Não fica preocupado, não vou te abandonar. Ele deve estar apavorado. Não vai chegar com fome. Ele deve estar apavorado, mas olha isso, pena que... E aí, pode, eu vou ter que cortar uma mais vocês não podem sentir o cheiro, né? Que tá sensacional aqui. E aí, Forcolém? Bárbaro.
Macia demais. Tá fazendo com lenha, né? Botamos uma lenha que tinha no estúdio aqui. Deu uma defumadinha bem gostosa, né? Eu gosto de deixar ela dar uma descansadinha assim para o suco, né? Ok. Acumular. Essa aqui tá mais no ponto, né? Essa aqui tá mais bem passada. Agora a gente vai cortar. Olha, recebendo a mensagem aqui, a Márcia, muito bons esclarecimentos do doutor. Vou aproveitar e chamar o doutor Vanir. Doutor Vanir, por favor, chega mais aqui. Olha, o doutor Vanir vai experimentar. Gosta mal passado ou bem passado? Pode vir pra cá. Picanha bem feita, ela é de todos os tipos, né? Experimenta aí, vê se tá aprovado. Será que vai cair? Não. Gostou, doutor? Que bom. Vocês aprovaram? Dizer que não vai gostar aqui ao vivo, né? Eu quero uma mais passadinha. O método dele, viu que não é a picanha tradicional, né? Que maravilha. Ele tem os truques dele aí, que ele fez um método próprio. Na verdade eu fiz esse corte é só um experimento ou a gente vai seguir? Não, vamos seguir. Inclusive na maneira de cortar, né? E me diz uma coisa, Luciano, qual é a tua dica aí também pro pessoal na hora de escolher bem a picanha? Olha, uma boa camada de gordura. Tem ali aquela teoria de que a picanha não pode ter mais de 1 quilo e tal. Mas é o seguinte, uma picanha de um boi de 700 quilos é uma coisa, de um boi de 300 é outra, né? Mas assim, uma boa camada de gordura. Eu prefiro as menorzinhas, né? Tipo em torno de 700 gramas, 800 gramas. E também a procedência, né? Pois é. Carne certificada, eu acho que é muito importante a gente estar incentivando o consumo de carne certificada, né? Porque, enfim, já andou tendo alguns problemas com carnes aí. Deixa eu pegar um palito pro doutor. A gente não quer... Doutor Vanir, por favor. Acho que agora tá todo mundo baixado aqui. Eu acho que depois dessa imagem aqui, muita gente vai correr pro supermercado e comprar carvão e lenha. Com certeza. O segredo da boa picanha, então, começa na escolha, né, Luciano? Com certeza. Uma carne com uma procedência, né? De preferência carne certificada. Com certeza, tipo, o assador não vai ter tanto trabalho, é só não estragar a carne que... Nossa produção, Lilian, está enlouquecida, querendo correr para cá. Não, fica cuidando lá da produção, Fernandinha. Fica na tua aí. Deixa eu provar também. Senão, fica à vontade. Senão eu não vou terminar de apresentar aqui enquanto eu não provar, pode ser? Olha isso. Olha aqui, gente. Qual o diretor aqui passando aqui? Vem cá, diretor, vem comer um pedacinho aqui. É sábado hoje, vem cá. Não, fico ali. Então vem pro lado dela. Essa picanha é uma picanha uruguaia, tá? Claro, Gilberto. Claro, Gilberto, adentre, por favor. Vem. Essa é uma picanha importada. Vocês estão ouvindo? Diz que não pode comer carne e o resto da frase eu não vou revelar aqui, porque... Importa. O que é? Não podemos falar essa frase nesse horário. Do pessoal da NW Royal, importa do frigorífico Pool. Ana Paula Black Angus. Raça britânica não tem... São as melhores mesmo. Para se trabalhar e... Bom, muito bom, maravilha. O pessoal que estava acompanhando a entrevista sabe que o Luciano, ele leva esses métodos, né, de churrasco, não só do churrasco de picanha, né, leva outros também, inclusive introduz, né, entrecô. O Forcolém morou no Rio de Janeiro uma época, né, Forcolém? Ele estava contando pra gente que lá no Rio eles não conhecem o entrecô, por exemplo, ele estava introduzindo... Ele é uma coisa que está entrando uns 2, 3 anos. E é maturada, né? A maioria é maturada. Exatamente. Lá a preferência deles é sempre pela picanha. Então a gente está tentando introduzir outros cortes. Eu faço inclusive até já comentei aqui, introduzo ali um entrecô ancho, né? Sim. Faço um teste cego para eles. Come aí. Qual que tu mais gostou? E normalmente eles estão gostando bastante do ancho. E aí na hora que eu digo, não é a picanha, eles já... Mas O carioca entende nada de carne. Exatamente. Eles gostam de churrasco. Churrasco. Bastante álcool naquele de carne, tá ótimo. Exatamente, que ele já contando. A gente até já comentou aqui. Nós entendemos muito, né? Por isso estamos aqui apreciando. E, é claro,
falou que os cariocas adoram picanha, mas a picanha é a estrela do churrasco para muita gente aqui também. Eles fazem muito também, que eles chamam lá o nosso vazio de fraldinha, né? Eles fazem muita fraldinha, só que também não sabem preparar. Então eu também, eu e o Dr. Vaneiro somos assadores e tal, a gente faz a nossa... Eu fazia minha picanha e fazia fraldinha para eles, ficavam... Eles, cara, então, comendo assim, nessa qualidade, porque você manteve o principal da picanha, que é ela suculenta, macia, o corte tá ótimo, a textura da carne, você vê pela textura da carne que ela está macia, ela está descansada. Exato. Ela não está torriscada, ela não ficou porque o cara faz picanha no Rio de Janeiro, ela fica toda, parece uma sandália. Torricada, que eles chamam. Mas eles estão nem aí, eles estão tomando. Tem uma coisa da churrasqueira aí, pega lá, pô, pega, entendeu? É assim que é o churrasco. Aí quando vem alguém, prepara, faz todo aquele preparo, porque nós, embora que você venha com uma técnica diferente, a gente tem todo um ritual, né? Sim, pô, vamos fazer com calma, é corte e tal. Eles ficam olhando aquilo, pô, mas não é só cortar, não, pô. Não, calma. Deixa eu aproveitar e estar falando disso. Qual é a tua dica de harmonização aí para nossa picanha? Olha, O que a gente pode beber junto? Um bom vinho, né? Mas eu sou cervejeiro, na verdade. Eu gosto de tomar uma IPA, bem amarguinha, e curtir um bom churrasco. Eu tomaria aqui um Shiraz, um Cabernet Sauvignon, um Malbec também, né? O Malbeczão aqui casa muito bem. Até um Merlot, acho que qualquer... O vinho acho que até harmoniza melhor com a carne do que a própria cerveja. Mas eu, por exemplo, eu sou mais cervejeiro. Então, uma cerveja forte ali para ir acompanhando. E com essa chuva aí... Com essa chuva nada melhor. Maravilha. Tomar um vinhozinho, comer um... Ir para Expo Inter, agora não, Expo Inter com um barco. Voltei lá do acampamento. Tava lá? Tava lá agora. Vou retornar, já vou passar na ferragem e comprar uma bota, não aquela gaúcha, aquela de borracha. Aquela de borracha não, é aquela que aguenta. Aquela lá, senão complica. E aí, então, aprovado. Testado e aprovado. Maravilhíssimo. E você aí em casa testou, aprovou, anotou tudo como tem que fazer. A gente está ao vivo ali no Facebook, na RDC TV Digital. Eu vou dar uma espiada aí, Forcolém, para ver se a gente tem mais algum recado. Deixa o teu recado aqui e também o teu comentário, o que você achou desse método de picanha aí não tradicional que a gente trouxe aí para você. Pra comer, óbvio. Inclusive para aproveitar melhor, né, o melhor pedaço da picanha aí, né, nesse formato aí. E eu vou te dizer uma coisa, Lilian, essa é a melhor maneira de comer. Não tem, que a gente tem essa mania de botar batata, salada de batata, arroz, não sei o quê. Isso aqui você vai comendo, os amigos vão chegando, uns vão tomando cerveja, outros vai tomando vinho, cada um na sua, mas vai comendo, isso aqui vai rendendo. Exatamente. E o cara fica ali 3, 4 horas assando e se divertindo. É diferente, né? Inclusive nos nossos eventos a gente costuma usar esse método assim de ir servindo aos poucos, né? Sim. Então, a finger food que a gente chama, o pessoal vai, degusta, conversa. O pessoal, não, mas o pessoal vai comer mais, mas esse é o objetivo. O pessoal experimentar os cortes, degustar direitinho, não aquela coisa de servir num buffet, todo mundo bota e come e já era. Não. Desse jeito aqui tem um outro tipo de ritual, ele parece que ele aproxima mais. Você coloca aqui uma tábua aqui, os amigos estão conversando em volta, batendo papo, então estão comendo. Não é aquela coisa, tem que sentar com o prato, botar o talher, aí parece que afasta aquele negócio. Exatamente. Aqui une mais a galera e muito bom esse método. O churrasco une as pessoas, né? Então tá bem. Então é isso. Parabéns. Né? Que bom que gostaram. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Volte sempre. Voltaremos. Fazendo picanha ou não, aí qualquer receita que tu quiser trazer pra gente, estaremos aqui. Quando a gente faz uma novidade aí, traz uma coisa diferente. Bacana. E um bom acampamento Farroupilha agora. Obrigado, espero todos vocês lá, nosso piquete lá, o 34C é o número. Só chegar que vão ser bem recebidos. Então tá, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. João era só um menino da estrada. De seu, tinha nada, somente o luar. João era só um menino, mais nada. Pés sujos, descalços e o sol no olhar.
Cantava em dueto com as asas do vento, dançava com as nuvens, bailado sem par. Falava com as aves, sonhava acordado, João, o menino, sabia brincar. Na sua pureza, falava com Deus. Brincava com ele, qual filho e bom pai, sentia-se uno com a mãe natureza. Vivia feliz, sem querer nada mais. Transbordar deste recanto, que o céu parece ter trocado de lugar, e é tão doce a melodia deste canto, que a natureza inteira cala pra escutar. De uma mesma família, unidos pela poesia, se apresentam em sarau poético, musical, com os textos do avô Wilson Tubino. E a gente recebe aqui juntamente com o filho Wilson Júnior, a filha que é a Cibele, o neto que é o neto é você, né, magrinho lá, o Jonas Tubino. E estreia hoje no Teatro Newton Filho, em Porto Alegre, às 20 horas. Seu Wilson, o senhor é o patriarca desta família musical? É verdade. A primeira dessas 4 gerações que, na verdade, vão estar lá no Teatro Newton Filho. Sejam bem-vindos aí. Como? Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós é que nos sentimos honrados pelo convite, né? E falávamos há pouco aqui, sarau, não temos muitos em Porto Alegre. Não tem, né? E este, eu acredito que seja o primeiro feito em teatro. Né? Geralmente é num bar, ou numa sala especial, mas o primeiro em teatro, eu acho que é o nosso, que tem o título de Percepções, porque nós vamos, através das poesias e dos cantos, falar sobre como encaramos a vida, os medos, o amor, né? A solidão, enfim, cada um desses temas será tratado neste sarau, né? Há quanto tempo vocês fazem a música com poesia, a família? Bem, já há bastante tempo, né? Nós lidamos muito na área tradicionalista gaúcho. Também? Né? E fizemos alguns saraus já com conotação tradicionalista. Mas, mais recentemente, nós lançamos esse livro intitulado Vida em Verso. Vamos ver o que é um presente que eu já te deixo aí, depois para saborear os poemas. Muito obrigado. E
são filósofo-poemas, que nós chamamos, porque fala do cotidiano. E a filha, a Cibele, que é a coordenadora de todo esse projeto e é a nossa diretora, né? Temos que entender assim. Claro. Ela pode explicar melhor como é que surgiu a ideia deste sarau. E aí, Cibele, como é que surgiu isso? Então, a ideia do sarau, na verdade, foi... Eu sou uma apreciadora, apaixonada por poesia e... Não é porque é meu pai, mas sou apaixonada pelos textos. Enfim, o pai escreve muito bem sobre vários assuntos. E como ele tem esse conhecimento da área tradicionalista, o que normalmente as pessoas costumam conhecer dele está mais voltado para essa área tradicionalista. Certo. Mas ele tem muitas coisas escritas, né? Com essa conotação mais filosófica. E a inspiração desse sarau, então, surgiu com essa última obra, que é A Vida em Verso, que ela traz, então, esses filósofo-poemas, né? Poemas com essa conotação mais filosófica sobre a vida, sobre diferentes aspectos, né? Sentimentos. E a gente decidiu, então, montar esse sarau, que ele é totalmente autoral, né? Então, são todas obras do pai, textos que a gente faz uma viagem, né? Sobre vários sentimentos, sobre vários aspectos humanos. Então, o sarau, ele é todo autoral e as músicas, ele é um sarau poético musical. Então, a gente assume essa postura do sarau, que são leituras de texto, dentro de um teatro, né? E com músicas. Então, as composições musicais também, com as letras do pai, foram feitas sempre também. Antes de uma música, ele recita um poema? Geralmente 2 poemas, ele está montado assim, 2 poemas, 2 leituras e uma música, né? E alguns desses poemas já foram musicados por Ayrton Pimentel, por João Carvalho Pereira, mas outras tantas estão sendo musicadas pelo neto, que é o neto mais velho, né? De uma trupe de 9 netos, quer dizer, o mais velho está aqui. Eita coisa! São 5 filhos. 5 filhos? 5 filhos, 9 netos. Música e filho, o senhor vai bem também. Eu procurei. E poesia, entre uma poesia e uma música, filho. Isso. Uma coisa bonita, legal. E o filho mais velho, o nosso primogênito Júnior, faz a parte de teclado, né, e percussão nesse nosso sarau. E leitura de Quanto tempo dura o sarau? Hoje vocês vão apresentar? Ele ficou mais ou menos 1h10, mais ou menos assim, sabe? É um tempo que a gente considera ideal, né? Pro público. E dá pra gente passar bem a mensagem, né? Trabalhar com todos os elementos que a gente queria. Bom, eu vou fazer o seguinte, hoje o tempo nosso está... Mas eu gostaria de fazer um novo convite, porque isso é tão lindo que não pode ser mostrado de uma forma de minutos. Se vocês participarem de outro programa aos sábados, né? No sábado, aí vocês ficam o sábado inteiro, abrem. Vamos combinar assim? Vamos combinar. Estamos abertos para isso. Isso são coisas, é o que eu digo aqui no nosso Rio Grande Movimento, que a gente vai conhecendo e vai vendo tantos talentos que nós temos no Rio Grande do Sul, que os programas até ficam pequenos. Hoje as outras nem têm espaço para isso, porque são muito curtos, né? Elas têm que entrar em rede e tal. E nós temos espaço aqui para justamente incentivar essa cultura. Nós vamos estar caracterizados, hoje eu estou mais ou menos caracterizado aqui, né? Mas todos como se fosse numa década, algumas décadas atrás. Então vamos combinar, vocês vêm assim caracterizados. Aí vai ser assim, tá bom? Vamos? Vamos. E eu disse 4 gerações, né? Tá a minha, tá a dos filhos, tá a do neto. Sim. E o neto mais novo tem 10 anos e também no finalzinho do espetáculo ele vai subir ao palco para uma pequena participação. E você canta desde pequenininha com o pai? Já grudava no pai quando ele começava? Que coisa Eu linda, acho que a família toda é aquela família que domingo rola um sarau em casa. Então hoje que as pessoas vão ver também no teatro é um pouco do que a gente vive em casa, assim, né? A gente tem esse hábito musical familiar, né? O nosso galpão lá hoje chamado de sala VIP, nos fundos de casa tem churrasqueira, fogão a lenha. Né? Oi, galete, né? Porqueira. E a gente então se reúne ali e sempre é festa, sempre é cantoria e os amigos juntos. Mas realmente uma parceria. Eu quero perguntar uma coisa para o senhor que é pai, músico, poeta. O senhor se dá conta da semente que o senhor plantou? De vez em quando o senhor pensa assim, olha para os seus filhos, porque a gente vê algumas gerações tão perdidas. O senhor plantou uma semente tão bonita e os filhos ao seu redor fazendo o que todos amam e o senhor vendo eles seguindo ela tem nome. Rosa Maria.
Você se emocionou. Esposa. Rosa Maria. Uma mãe dentro de casa é muito importante. Ela também fez esse papel incentivando isso? Com certeza. Vou lhe dar um abraço, por favor, me dá um abraço. Obrigado. É um prazer lhe conhecer, viu? Parabéns pelo homem, pelo pai, para dona Rosa aí. Manda um beijo para dona Rosa, então. Declara um amor para dona Rosa, porque também o senhor fez 5 filhos com ela, né? Nós agora... Não tinha televisão naquela época? Era no galpão? A gente desligava. Faz uma... Ela sabe ela tá quanto assistindo. ela está grudada lá na televisão. Deve estar emocionada também. E dizer realmente Aqui, ó. da paixão, do carinho que eu tenho. Nós vamos fazer 49 anos de casado. E ela é a mesma menina que entrou na igreja com 19 anos. Que coisa linda, muito. Vamos para uma poesia, uma música. Vamos ouvir essa família linda aí. Agora eu tenho que pegar uma... Tem que se recobrar. Quando eu falei aqui do Brincando com Deus, esse poema que nós abrimos, fala do João, que é um menino e acaba ficando homem, se tornando homem, né? E esquece de tudo. Então eu vou dizer aqui o restante da poesia, que dizia que o João, ele brincava com Deus como se fosse um filho, um bom pai, e não queria nada mais. Então veio o tempo, vilão que consome minutos e horas e nos faz mudar. Seguindo na estrada, João se fez homem. Não ouve mais flautas, nem sabe cantar. Ficou tão distante do tempo criança que a vida ficou sem perfume nem cor. Perdeu a pureza, embretou-se no mundo, perdeu a alegria, esqueceu do amor. Os gritos da vida fizeram-no surdo, calado, prossegue olhando para o chão, não vê mais estrelas, brigou com a lua, não ama, não chora, nem sente emoção. Escuta, João, esta voz que te fala do fundo dos tempos, qual velha canção. Procura a criança que em ti ainda vive num canto escondido do teu coração. É ela quem sabe encontrar os caminhos, cruzar velhas trilhas, pegar tua mão, fazer com que a vida retome seu rumo com novos amores e nova ilusão. Escuta, João, escuta esta voz que te fala do fundo dos tempos e dos sonhos teus. Procura a criança e hás de encontrá-la num canto, solita, brincando com Deus. Cantamos alguma coisa? Tá aí, que bonito. Você está vendo um trechinho do que pode ser conferido no espetáculo Granfuleiro Circos. É sobre isso que a gente vai falar agora. Recebemos aqui o diretor do espetáculo, Ivan Matos. E ali... Lilian, tudo bom? Só uma retificação. É Ivan Mota. Ivan Mota, isso. Desculpa, Ivan Mota. Porque existe Ivan Matos. É outra pessoa e é um produtor que trabalha com dança e teatro também. Tá certo. Mas eu sou Ivan Mota. Perdão, Ivan. E apresenta aí o nosso clown, o nosso palhaço. Esse aqui é o Mariano Neto. Prazer.
Trabalho em Porto Alegre já. Quanto tempo tem em Porto Alegre? 16 anos. 16 anos, ele é de Natal. Olha só. Veio trabalhar aqui em Porto Alegre, está conosco aqui, a gente trabalha já quase mais de 10 anos dentro da Companhia H, que é a companhia que está fazendo esse espetáculo hoje no multipalco do Teatro São Pedro, no foyer do multipalco do Teatro São Pedro, às 8 horas da noite, hoje e amanhã. O espetáculo estreou ontem, né? Exato. Foi muito interessante. Estreia é muito bom porque é quando acontece tudo que tu acha que pode acontecer e não pode acontecer. Então é muito bom, é sempre uma surpresa e também às vezes é complicado, né? Porque acontece coisas que tu não espera. Enfim, coisas de estreia. Mas foi positivo, certamente. Saldos positivos, sim, positivo. E deu mais energia pra gente fazer tudo de novo hoje. E o pessoal pode conferir, então, até domingo. Vamos contar, então, vocês são uma companhia que já está há anos, né, com a dança contemporânea. Sim, e como é que foi pensado esse espetáculo? Ele foi concebido por ti mesmo? A concepção é tua? Para introduzir a técnica do clown junto com a dança contemporânea, que é o que vocês já fazem há bastante tempo. Como é que foi? Eu, assim, começamos a fazer esse espetáculo através de pequenos laboratórios que foi feito com os bailarinos. Pequenos esquetes, assim, que eu tinha algumas ideias. Eu sempre tive interesse de trabalhar essa coisa de misturar a dança moderna com técnica de clown. Sempre quis fazer isso. E a partir no verão passado começamos a trabalhar pequenos esquetes. Depois que a parte de coreografia foi montada, surgiu a necessidade de a gente entrar um pouco fundo nessa questão da técnica de clown. Porque existe uma linha divisória entre a dança e o clown. E assim, para saber como cruzar essa linha, às vezes tu pode estar num terreno meio perigoso. O que foi feito? Aproveitamos e fizemos assim, workshops com um professor muito bom em Porto Alegre, chamado Gerson Rachevski, que nos possibilitou que entrássemos dentro desse território do clown e também para todos os bailarinos terem esse elemento técnico, essa ferramenta para poder trabalhar e saber onde estão pisando. Tá certo. Bom, infelizmente o nosso programa está encerrando. A gente agradece muito a participação de vocês e convida o público, então, para participar ali no foyer do Teatro São Pedro, hoje e amanhã. Hoje às 20 horas e amanhã às 18 horas. Maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada. Um prazer. Obrigado. E a gente vai encerrar com o Daniel aí. Vamos ouvir mais uma música para encerrar o programa de hoje. Até segunda-feira. Bom final de semana. The beauty of her smiley eyes and keep looking into mine. To hear her laugh feels her charm, makes me want to stop the time. The joker that you have inside, your shiny soul, don't let me blind. Here I am, I wish again, learn how to stop the time, as in the universe. It's all I can do, 'cause it's that easy, falling in love with you. Easy falling in love, easy falling, so easy falling in love. You have the touch of an angel, first breathing of a child. RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui.